Hoje o Internacional fez o seu último treino antes da partida contra o Colo-Colo amanhã às 9h30 da noite. Com projeção de mais de 50 mil pessoas, o Internacional tenta reverter um resultado muito complicado. E para isso deve ter 2 voltas confirmadas para esse jogo. Além disso, eu vou te trazer informações sobre o atacante que pertence ao Sporting de Portugal, mas atuou nessa temporada no futebol grego. E é um nome que, devido a essa dificuldade de atacantes que o Inter procura nas janelas de transferências, pode surgir como uma boa oportunidade de mercado. Então, só antes de a gente começar esse vídeo com as principais informações, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional. Seja muito bem-vindo e só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que é algo que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desempenho, na performance do canal também quando tu deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos no canal, aproveita também e te inscreve, que é muito importante, tá bom? Também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes, tá bom? Vamos então abrir aqui com as informações junto ao Internacional. O Inter que treinou nessa tarde no CT Parque Gigante, inclusive o Colo-Colo já chegou a Porto Alegre, está treinando inclusive no CT do Grêmio, né, no CT Luiz Carvalho, e o Internacional que teve 2 voltas importantes, mas também uma notícia ruim. Primeiramente foi constatada uma lesão permanente do lateral esquerdo René. O René ele vai ficar fora por 4 semanas do Internacional, ou seja, 1 mês fora. O René só retorna para o Internacional no mês de agosto, mais precisamente entre o dia 5 e 6 de agosto é quando o René retorna para o Internacional. Então é um jogador que a gente vai demorar para ver ele novamente, e quem deve ser o titular nesses próximos jogos certamente será o lateral esquerdo Moisés. Mas em contrapartida a gente vai ter 2 voltas importantes, porque no treino de hoje De Penha e Fabrício Bustos foram a gramado e treinaram de forma normal. O que isso significa? Que esses 2 jogadores têm grandes possibilidades de estar em campo na partida amanhã contra o Colo-Colo. Mesmo que o Bustos ainda não esteja 100%, como é um jogo um pouco adverso, né, um jogo que é tratado hoje dentro do Internacional como uma final de Copa do Mundo, o Bustos pode sim sofrer sacrifício daqui a pouco no final de semana contra o América Mineiro, também no estádio Beira-Rio. Daí poupe o Bustos e retorna, né, com o Heitor ou coloca o Gabriel Mercado, mas para amanhã existe uma forte tendência que De Penha e também de Fabrício Bustos comecem o jogo. Outra coisa que muitos me perguntam é se o Taison vai começar o jogo. Ele vai começar com o titular? Daqui a pouco ele poderia ser colocado na vaga do alemão, do David, fazendo uma espécie de falso 9, ou daqui a pouco no lugar de algum outro jogador, mas a tendência que eu posso passar de momento para vocês é que o Taison começa no banco de reservas, e no segundo tempo, se ainda o Inter tiver com dificuldades, ainda não tiver conseguido o placar que precisa, que é o 2-0 ou 3-0, aí sim existem grandes possibilidades. Na verdade, o Taison deve entrar na segunda etapa, mesmo com o Inter ganhando ou não, mas é um jogador que vai ficar para a segunda parte do jogo, ou no lugar do Alan Patrick, ou no lugar do Pedro Henrique, ou no lugar até mesmo do alemão, dependendo da circunstância, mas é um jogador que fica primeiramente para a segunda etapa, beleza? Outras informações agora que eu quero trazer para vocês também, né, saindo agora dessa fala sobre o jogo contra o Colo-Colo, eu quero te falar sobre as negociações envolvendo o Internacional, né? A direção do Internacional basicamente adota nesse momento um momento de novas sondagens, né? O Inter tinha tentado uma primeira leva de atacantes, que na teoria da direção eram os principais nomes, assim, os nomes que a direção mais tinha interesse, né? Mas depois que muitos desses nomes acabaram não querendo vir para o Internacional, ou o clube não quis liberar, ou por algum fator não conseguiu o Internacional conseguir esse atleta, o Internacional agora está num novo processo de buscas, né? Um novo processo de busca por algum jogador. A ideia do Internacional, primeiramente, é fazer algo parecido que fez com o Wanderson, ou seja, trazer um jogador que não é muito conhecido, na verdade não é nada conhecido, e fazer que ele seja, entre aspas, novo Wanderson, uma nova surpresa dentro do Internacional. E um dos nomes que se encaixa com essa característica, informação trazida pelo jornalista Lucas Colar, é que o atacante Luiz Felipe, que atua no Sporting de Portugal, né, pertence ao Sporting Portugal, começou no Desportivo Brasil, aqui no Brasil, né, logo foi para Portugal. Na temporada passada estava no Creta, que é um time da Grécia, fez 13 jogos e marcou 8 gols, e agora está retornando para o Sporting. O Sporting toda a temporada vem emprestando bastante o Luiz Felipe. Inclusive no começo do ano, o
Palmeiras tinha tentado o Luiz Felipe, mas naquele momento, como ele ainda estava emprestado para o futebol grego, o Sport não quis romper o empréstimo para emprestar ele novamente. Mas agora, como ele encerrou esse empréstimo, o Luiz Felipe ainda tem um contrato longo com o Sport, tem um contrato de mais 2 temporadas, o Sport não deve ficar com o jogador e ele poderia vir por empréstimo. O que significa ele vir por empréstimo? Ele vir de forma gratuita, daqui a pouco o Inter com passe fixado, uma negociação parecendo ou até mesmo parecida do Wanderson. Daqui a pouco faz um empréstimo de 6 meses ou um empréstimo a temporada, até julho do ano que vem ou até dezembro. Então é uma possibilidade sim que está traçada nesse momento. O Inter ainda não tentou o jogador, fez apenas uma sondagem para saber os valores dessa negociação, ainda não fez nenhuma proposta oficial, mas como o Inter está com muita dificuldade nesse mercado de transferências, o Inter não acha um atacante nesse momento, visto isso o Internacional pode investir aí no nome do Luiz Felipe, que atua no Sport de Portugal. Existem também outros nomes que a direção está tentando, mas nomes nos quais ainda não foram vazados. O que eu posso garantir para vocês nesse momento é que a direção internacional vai sim trazer um centroavante. Podem esperar no mínimo um centroavante agora na janela da metade da temporada, tá? Assim como podem esperar daqui a pouco para a própria vinda de um zagueiro e também de um volante, tá? A de um lateral direito é algo que a direção tem interesse, mas é algo que ainda não é confirmado que o Inter possa realmente trazer para essa temporada ou fique para a próxima temporada com alguns contratos sendo terminando, principalmente daqui a pouco o próprio Rodinei que termina o contrato, beleza? Então eu acho que eu consegui dar uma atualizada de como anda essa busca do Internacional no quesito do ataque. É uma busca muito complicada, porque o sonho do Internacional mesmo, né, que o Inter contava que realmente ia ser o atacante do Inter, era o nome do Roberto. A direção contava 100% que o Roberto ia querer voltar para o Internacional. Acabou que não aconteceu, a direção aí tinha um nome plano B, o nome do Brenner, é um nome que também não deu certo. O Igor Jesus, apesar de ter contrato terminando no final do ano, pode virar uma possibilidade para o ano que vem. Para esse ano ainda é um jogador muito complicado de vir nesse momento, então são alguns dos nomes que a direção do Inter traçou, pensou que iria conseguir, mas acabou não conseguindo, beleza? E aí eu quero até que tu deixe aqui nos comentários, primeiramente, se tu gostaria do nome do Luiz Felipe, e até se tu conhece, né? Porque a ideia do Inter é fazer o Luiz Felipe, daqui a pouco seja o novo Wanderson, ou seja um jogador desconhecido, mas deixa aqui nos comentários se tu conhece esse atleta, beleza? E também se tu não gostaria desse jogador, qual atacante tu gostaria que viesse pro Internacional, óbvio, devido às proporções, né? Devido à crise financeira que o Inter vive, não venham com muitos nomes complicados, beleza? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado. Deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa aqui também o sininho de notificações, que é muito importante. Se tu quer receber informações como essa, só que de forma exclusiva e de forma antecipada, não esquece também de te tornar membro aqui do canal, tá bom? Também, além de falar sobre isso, eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhor na performance entre 4 paredes, e um comprimido dura mais de 4 dias, além de ser para homens de todas as idades, e a entrega ela é totalmente sigilosa, beleza? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado. Vou ficando com esse vídeo por aqui, volto agora à noite com a nossa live aqui no nosso canal às 9h30 da noite, beleza? Então um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!